Olá, muito boa tarde. Obrigada a você que me assiste do Brasil, de fora do Brasil, de qualquer lugar do mundo. Obrigada pelo seu carinho, pela sua audiência. Você participa a qualquer momento do nosso programa através das redes sociais, na fanpage facebook.com/Jaqueline Stefano e no Instagram @JaqueStefano. Você participa também a qualquer momento por telefone no 0 operadora 11 3337 5886. Pelas redes sociais, vale te dizer também que você pode deixar para nós a sua sugestão de tema. Qual é o assunto que você gostaria que a gente abordasse aqui no programa? Manda para nós um artesanato que você tenha visto, algum tema diferente, alguma novidade, sei lá, na área da estética, algo que você viu, ficou curioso, curiosa. Manda para nós, porque nas nossas reuniões a gente sempre quer preparar aquilo que é o teu desejo. A gente prepara o programa sempre fazendo o melhor para você. E hoje, inclusive, eu espero que você envie a sua pergunta enquanto o programa acontece para qualquer uma das redes sociais ou para o nosso telefone, porque a gente vai entender mais sobre hipertensão e principalmente sobre o perigo dela na gestação. Eu vou conversar com a doutora Elaine Cristina Lima, que é neurologista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Eu vou falar também principalmente sobre os alimentos que podem ajudar a causar um equilíbrio na hipertensão com a Adriana Silva, que é nutricionista. E tem também bate-papo com a doutora Alessandra Fernandes, que é ginecologista obstetra e vai complementar para a gente esse bate-papo, trazendo as informações mais importantes. Então, para você que é gestante, que tem gestante na família, que pensa em ter bebezinho aí em pouco tempo, quer saber, quer esclarecer a sua dúvida, ou mesmo para você que tem problema de pressão alta, tem alguma pergunta, alguma dúvida, já deixa lá nas minhas redes sociais ou liga para 0 operadora 11 3337 5886. Lembrando que por telefone você pode tanto deixar sua pergunta com a produção, como esperar para participar ao vivo, tá bom? Vamos começar como? Com muita informação, dando aquele giro. Tudo bem, Jorruti? Boa tarde, Jaqueline Stefano, Boa tarde. tudo bem? Joinha para você, viu? Joinha para o Brasil. É joinha para o mundo, você sabe, né? O Giro 675. Olha, nós vamos ver como está a situação de um dos corais mais famosos do mundo. Ele fica na Austrália. Os corais situados mais ao sul do planeta foram afetados durante o verão austral pelo fenômeno do branqueamento. O anúncio foi feito nesta quarta-feira por pesquisadores australianos que alertaram mais uma vez para o impacto do aquecimento global. Os corais próximos à costa da ilha de Lord Howe, a 600 quilômetros de Sydney, haviam permanecido a salvo até então dos graves episódios de branqueamento registrados em 2016 e 2017. Mas nos últimos meses, cerca de 90% deles foram afetados pelo fenômeno. O branqueamento de corais é um enfraquecimento que se traduz por uma descoloração. É provocado pelo aumento da temperatura da água, que faz os corais expulsarem de seu interior as algas simbióticas que lhes dão cor e nutrientes. Os recifes coralinos podem ser recuperados se a água esfriar, mas também podem morrer se o fenômeno persistir. Biolegar, professor associado da Universidade de Newcastle, afirmou que o branqueamento dos corais ao sul é uma prova de que nenhum lugar do mundo está livre do aquecimento global. Os pesquisadores voltarão ao local nos próximos meses para comprovar se o branqueamento é irreversível. Muito bem, o giro vai seguindo. No Cairo, uma fotógrafa descobre a história do lugar, registrando imagens das tampas de esgoto. A artista Salma Nassar, assistente de ensino da American University no Cairo, desenvolveu um arquivo de tampas de esgoto fotografadas e geograficamente documentadas em alguns dos principais bairros do Cairo. Suas descobertas levaram-na a introduzir um novo conceito para a divisão social do Cairo. O objetivo é ter o serviço de esgoto mapeado historicamente. Os distritos foram escolhidos por questões arquitetônicas. O projeto de Nassar, que decolou em 2016, levou a uma série de descobertas. A mais antiga tampa de esgoto da exposição é datada de 1914. O sistema de esgoto foi instalado a partir deste ano por um engenheiro inglês, que inicialmente introduziu o sistema de esgoto em Mumbai, na Índia, e foi trazido para executar o plano no Egito. Muito bem, o Giro 675 termina com carro voador. Ele já é uma realidade. O futuro dos carros voadores chegou. Um táxi-drone autônomo produzido por uma empresa chinesa fez seu primeiro voo público em Viena, na Áustria, nesta quinta-feira. Basically, it will bring very reliable transportation from A to B.
Basicamente, vai garantir um transporte confiável do ponto A ao B em um tempo calculável. Você pode chegar a um lugar em 10 minutos, e na estrada o caminho pode durar esse tempo ou então meia hora, 1 hora. Isso é uma melhora, especialmente em áreas muito urbanizadas, para ter um transporte seguro e confiável. This is a very much improvement, especially in very urban areas, to have a safe and reliable transportation. A fabricante garante que uma das vantagens do veículo é o fato dele não precisar de um piloto licenciado. Há várias vantagens. Primeiro, ele é autônomo, então é feito para pessoas normais que não têm uma licença para pilotagem e que não têm ideia de como voar. Em segundo lugar, ele é extremamente seguro. O primeiro lote do táxi drone deve começar a ser produzido no final de 2019 e as primeiras unidades devem ser entregues até meados de 2021. Entre os grandes desafios para a implementação do novo meio de transporte estão a infraestrutura das cidades e as normas do tráfego aéreo. Muito bem, do carro voador a gente volta aqui para o Estúdio 3 do Giro pelo Mundo. Jaqueline Stefano, o carro voador já chegou. Lembra que a gente falava? Lembro, nosso sonho, né? Então, agora no final deste ano você vai poder chegar no seu carro drone para cá, aqui, diretamente lá da sua cidade até a Rede Internacional de Televisão, lá voando. de São Caetano para cá. Ô João, Pois onde será que entra aqui assim? Não, vai ter que construir um negócio aí, né? Um estacionamento estacionamento para diferenciado? drone, escrito ali com as suas iniciais, entendeu? Quero uma estrela no chão. JCS, uma estrela no chão. Isso, e a estrela no chão. Aí você pousa com o seu drone. Do lado da sua, né? Como é que o seu é J, do lado do seu, né? JR só? JR, do tá lado bom. do JR. Já pede pro pessoal já vai ficar esquematizar. JJ, um do lado assim do outro. Nossa. Exatamente. Separado dos outros, né, João? Não, tem que ser diferenciado, né? Porque senão não tem graça. Bom, mas por enquanto eu vou andando de ônibus mesmo. Pois é, né? A gente vai com o nosso metrô mesmo. O busão lá pra Cotia. É o seguinte, posso mandar um recado? Pode. Aliás, o recado é pra você mesmo, viu? Marreta Souza tá fazendo aniversário hoje. Me acompanha pelas redes sociais aí. Parabéns, Marreta Souza. E pra cidade aí da Bahia, a cidade é bonito nome, viu? A cidade é Filadélfia. Filadélfia. A igreja amada, né? Não é? Filadélfia. Jaqueline Stefano, quem nasce em Filadélfia, lá na tela, é o quê? Olha. Quando começa a falar olha, é porque Filadelfense? É porque tem dúvida. Filadelfense? Aquelas que não confiam no próprio TP, né? Você tem certeza? Eu tenho. Você tem certeza? Absoluta. Certa resposta, Jaqueline Stefano. Filadélfia, na Bahia. Parabéns você que acompanha a Rede Internacional de Televisão, nosso programa. Jaque Stefano, volto amanhã, se o pai assim permitir, porque o senhor é bom. Combinado, João. Até amanhã, se Deus quiser. Fica com Deus. Tchau, tchau. E agora a gente tem informação com a nossa repórter, Jéssica Marques, que preparou algo importante pra gente. Vamos conferir. Atualmente, o número de desempregados no Brasil está chegando a quase 14 milhões de brasileiros. E por este motivo, muitos buscam se tornar o dono do seu próprio negócio. Por isso que hoje viemos aqui no Sebrae, em São Paulo, que ajuda e muito o microempreendedor individual. Para explicar um pouquinho mais sobre esses serviços oferecidos, Renato Brito aqui. Eu queria começar te perguntando, Renato, boa tarde. Quais são os serviços oferecidos pelo Sebrae? Boa tarde, Jéssica, tudo bem? Primeiro é um prazer recebê-los aqui na nossa unidade. Hoje o Sebrae tem por missão apoiar quem tem um negócio ou quem quer abrir. Como você mencionou, nós estamos num nível alto de desemprego, e muitas pessoas empreendem por necessidade. O nosso objetivo é tentar levar para essas pessoas oportunidades. Então, que elas façam um planejamento, que se preparem para que esse futuro sonho, um sonho que elas começam a pôr em prática, não se torne um pesadelo. Então, aqui nós temos cursos, capacitações, orientações para quem quer iniciar o negócio ou para quem já tem uma empresa formalizada. E esses cursos que você comentou, eles são mais ou menos direcionados para qual segmento no empreendedorismo? Assim, eles ensinam algo além do que as pessoas precisam para a empresa delas? Como é que funciona? Eu brinco aqui, nós não ensinamos a pessoa na parte prática. Por exemplo, eu quero montar um salão de beleza. Corte de cabelo não terá aqui, mas terá cursos sobre gestão empresarial. Então, desde o início, como estruturar um planejamento, buscar diferenciais, o que ela vai fazer diferente para que seja reconhecida por isso, e cursos para que ela conduza bem o negócio.
Então, administração, finanças, marketing, pessoas, né, para que tudo aquilo seja feito de uma forma tão bacana quanto aquilo que eu busquei como parte técnica, né? Então, às vezes eu me qualifico para exercer bem minha função, mas acabo não tendo o negócio como se deve, né? Gerindo e cuidando dele. Perfeito. E agora, para todo o Brasil nós estamos falando, quem quer entrar em contato com vocês, tem locais fixos em todo o Brasil? É pelo site? Como funciona? Sim, o Brasil tem sua rede de atuação, o Sebrae tem sua atuação em todo o país. Em São Paulo, especificamente, nós temos 33 escritórios regionais espalhados em todo o estado. Para quem quiser informações, tem o nosso site, que é sebrae.com.br, e tem o nosso 0800, que é o mesmo em todo o país, que é 0800 570 0800. No nosso site tem cursos à distância, totalmente gratuitos. Aqui, eu não sei qual que é a unidade mais próxima. Você tem um local onde você disponibiliza o seu CEP, ele indica a unidade mais próxima e venha nos conhecer. Afinal, o Sebrae é a casa do empreendedor. Então, é a casa de todos vocês. Venham nos conhecer e aproveitar os nossos produtos e serviços. Perfeito. Renata, te agradeço muito. E olha, continuando aqui, nós temos também uma microempreendedora que veio buscar os serviços do Sebrae. Tem aqui ao meu lado Renilda Góes. Renilda, boa tarde. Queria te perguntar, como é que você conheceu os serviços do Sebrae? Primeiro pela internet, né? Depois, pessoas que passavam por aqui, eu pedia para levar esses panfletos para eu estar olhando também. E depois vim pessoalmente aqui. Aí descobri que aqui a gente pode fazer a guia da DAS, né, para o recolhimento e também fazer a declaração anual, né, do microempreendedor individual. Aí, como eu não tenho muita facilidade com internet, essas coisas, eu venho aqui e eles me orientam melhor. Hoje você já fez esse serviço, então, de declaração como microempreendedora. Foi super rapidinho? Como é que foi o atendimento? Foi ótimo o atendimento e foi super rápido também. Eles ajudam a gente preenche um papel antes com os dados e eles ajudam a gente a digitar e enviar para a Receita Federal e fica tudo bem feitinho, não tem perigo da gente fazer errado, né? Renilda, muito obrigada, viu? E olha, Jaque, para quem está em casa, então, que quer se tornar mais um desses mais de 8 milhões de empreendedores que tem em todo o Brasil, basta entrar no site do Sebrae, que eles ajudam em tudo. O site deles é www.sebrae.com.br. Jaque, então, para quem é microempreendedor, Sebrae é uma ótima dica por onde começar. Voltamos com você no estúdio. Obrigada, Jéssica. Uma ótima tarde. A gente espera mais dicas importantes aqui no nosso programa. E agora a gente vai bater papo e entender mais sobre a hipertensão e quais os perigos, os riscos da hipertensão na gestação. Estou recebendo aqui vários profissionais. Estou recebendo a doutora Elaine Cristina Lima, que é neurologista. Tudo bem, doutora? Seja bem-vinda. Tudo bem, boa tarde, obrigada. Estou recebendo aqui também a doutora Adriana Silva, que é nutricionista. Tudo bem, doutora? Boa tarde, Seja tudo também bem? Bem-vinda, viu? Obrigada. E recebo também a doutora Alessandra Fernandes, que é ginecologista obstetra. Tudo bem, doutora? Tudo bem, prazer obrigada recebê-la novamente também, viu? Obrigada. Muito obrigada. Obrigada. Bom, a gente vai falar sobre esse assunto que é tão importante compreender, inclusive a respeito dos riscos, mas eu queria começar perguntando, e eu vou direcionar primeiro a pergunta à doutora Alessandra, que é, doutora, para a mulher que vai se planejar, então, não é sempre que a gente consegue que seja dessa maneira, mas certeza. Pensando que a pessoa que está nos assistindo está se preparando para uma gestação. Às vezes ela nem tem muito controle, nem muita noção de como é a pressão dela, é uma coisa que ela nunca pensou. Não só isso, mas várias outras preocupações são importantes antes de engravidar, se vai haver um planejamento? Sim. Sempre que há um planejamento de uma gestação, o ideal é que procure antes o seu ginecologista obstetra que te acompanha, converse sobre o seu planejamento, faça até alguns exames de pesquisa de algumas doenças crônicas para saber se elas existem previamente. Se existirem, para compensar e controlar, para evoluir uma gestação normal quando conseguir engravidar. Perfeito. Eu queria perguntar para vocês, acho que a doutora Elaine pode me ajudar nessa pergunta. Doutora, quando a gente fala da hipertensão, eu queria entender o que é o normal e também compreender um pouco da diferença, porque eu conheço pessoas que disseram, olha, eu nunca tive problema de pressão e depois que eu engravidei, eu passei a ter esse problema. Isso pode acontecer também, né? Então, existe uma definição para a hipertensão arterial sistêmica, né?
E basta saber um pouquinho de física para você entender, né? Não precisa saber de medicina. Seria assim, a hipertensão arterial sistêmica, ela é uma doença crônica, né? É considerada degenerativa, né? E que tem muito a ver com esse desequilíbrio entre a vasodilatação e a vasoconstricção, né? Que comanda, isso é comandado pelo tônus dos vasos, né? A gente tem aí uma imagem que mostra os vasos. Essa. Isso, né? Então, nós temos os vasos e esses vasos têm uma camada muscular. E o que dá a pressão? É exatamente a diferença entre o vaso estar dilatado e o vaso estar em constricção. Esses vasos são extremamente importantes, porque são os ductos que levam sangue para todos os nossos órgãos, coração, cérebro, a placenta, no caso da gravidez, a pele, o osso, para todos os lugares. E nós temos um sistema autonômico que faz com que regula a abertura desse vaso para levar mais ou menos sangue. E se o coração ele tem uma dificuldade grande em mandar o sangue para esses órgãos, digamos que esses vasos estejam com a luz diminuída, ou por um tônus do sistema nervoso, ou por placas de colesterol, o coração vai ter que fazer muito mais força. Ele vai ter que fazer uma grande pressão para conseguir irrigar os nossos órgãos. E aí, essa medida dessa pressão, mais ou menos na altura do coração, ela tem que ser menor do que 14/9 em milímetros de mercúrio, que é uma Então, quando a gente definição. vê aquele, por exemplo, 14/9 ou 12/8, enfim, quando for sua pressão, é isso, né? É essa isso, medida que a gente está tendo, exatamente. né? A pressão normal é a pressão menor do que 14/9. A pressão ideal, a gente tem até uma tabela também da pressão por favor, ideal. a tabela? Então, nós temos uma pressão ideal, né? Qual que é a pressão ótima? Menor do que 12/8. Essa é a pressão Gente, ótima. então eu tô maravilhosa. A minha pressão, ela é super A baixa. pressão, tipo, menos que 13 até menos que 85 seria a pressão normal. Se a pessoa tem uma pressão de 130 de máxima, né? Nós temos a pressão máxima na tabela da esquerda e a pressão mínima na tabela da direita. 130 até 139 ou a pressão mínima 85 a 89, a pessoa já tem que verificar essa pressão uma vez por ano. Se ela tiver parentes com pressão alta, ela vai ter que verificar 2 vezes por ano, tá? E embaixo são os níveis já de hipertensão, estágio 1, 2 e 3, né? E isso tem a ver com a idade. Nós estamos falando níveis acima dos 18 anos de idade. E também tem a ver com o estado fisiológico, tá? Porque durante a gravidez ou nos primeiros dias do puerpério, os níveis são diferentes também. A doutora Alessandra pode dizer isso pra gente melhor. Né? Doutora, sempre esses níveis são diferentes, então, complementando e... uma pessoa que não tinha problema, então, nenhum com a pressão alta, pode ter essa pressão alterada na gestação? Sim, pode. Os níveis pressóricos no início da gestação, eles tendem a ser mais baixos do que o basal da mulher. Então, no início da gestação, a gente espera uma pressão um pouco menor. Então, se ela tem costumeiramente um 12/8, 120/80, a gente espera que caia para 10/6, 100/60, 110/70. Então, os níveis dela no início da gestação, eles são mais baixos do que o normal, fisiológico dela. Isso por alterações hormonais, placentárias, de irrigação placentária, etc. Então, a gente já fica alerta se isso não acontece no começo da gravidez. Se a gente pega, de repente, mede uma paciente no consultório no começo da gravidez e ela está apresentando um 120/80, 120/90, 130/90, já é um indício que ela pode apresentar uma hipertensão, uma pré-eclâmpsia futura. E o mais comum é que isso aconteça na segunda metade da gravidez. Né? O que a gente chama, vai piorando, né? Por causa de questões hormonais, irrigação placentária, aumento de resistência dos vasos, e isso vai aumentando ao longo da gestação, então ela pode, do meio, principalmente do meio para mais para o final da gestação, tornar-se hipertensa na gestação. Meninas, uma coisa importante que eu gostaria de saber, a gente já vai conversar também com a doutora Adriana, que eu quero saber sobre alimentação
é só cortar o sal para todos os problemas acabarem? Ela vai explicar já. Até quais alimentos podem ajudar, né, doutora Adriana? Certeza. Tem algumas perguntas aí que talvez sejam um mito, a gente vai descobrir já. Mas eu queria perguntar uma coisa. Quando a pessoa ela já é hipertensa, então ela já vem cuidando disso por uma questão genética ou pelo motivo que for, ela já está observando. Ela já sabe que vai entrar com risco maior na gestação ou não necessariamente? Eu não sei qual das duas prefere responder primeiro. Pode responder essa. Posso segurar um pouquinho que eu já para o Claro. intervalo? Vamos para o intervalo com essa pergunta, então? Na volta, então, eu também quero saber da doutora Adriana a história do sal, se tem alimentos que ajudam a equilibrar a pressão arterial para gestantes, principalmente, né? E se você também não está gestante, mas tem alguma dúvida sobre o assunto, a gente tem vários profissionais aqui que podem ajudar. Então, você tanto liga para 0 operadora 11 3337 5886, como deixa sua pergunta no Instagram ou na fanpage. E eu já vou deixar uma pergunta aqui também para o próximo bloco, saber... É verdade ou é mito? Quando a gente fica nervosa, quando a gente fica nervoso, a pressão pode subir? É verdade? Isso é a conversa. A gente vai saber já. Não sai daí. Nosso programa está de volta. Só tenho uma coisa para falar para vocês. São 4 mulheres. O que a gente fez no break? A gente ficou conversando o break inteiro, né? Ó, e o assunto está muito bom. Se você tem dúvidas sobre hipertensão, nosso assunto principal hoje é hipertensão na gestação. Mas se tem dúvida sobre o assunto, liga 0 operadora 11 3337 5886. Deixa a sua pergunta ou espera para participar no ar, que eu tenho aqui vários profissionais para nos ajudarem. Estou recebendo a doutora Elaine Cristina Lima, que é neurologista. Estou recebendo a doutora Adriana Silva, que é nutricionista, e a doutora Alessandra Fernandes, que é ginecologista e obstetra, e elas estão nos ajudando. Eu vou retomar a pergunta que eu tinha feito no bloco anterior, que é a respeito das pessoas que já têm pressão alta, já sabem que tem a pressão... Posso falar assim, doutoras? Pressão alta, né? Que é como a gente fala no popular. Eu vou primeiro, então, direcionar a pergunta à doutora Elaine para saber sobre os fatores de risco de um modo geral, e depois eu volto com a doutora Alessandra para focar nas gestantes. Por favor. Então, a hipertensão arterial sistêmica, ela 95% das vezes, ela é chamada de hipertensão essencial. O que é essa palavra na medicina, né? Quando nós falamos essencial na medicina ou idiopática, nós queremos dizer que não tem uma causa específica, né? Que tem, é multifatorial. Tem muito a ver com hereditariedade? Tem. Mas só que tem muito a ver com também o momento a maneira como nós vivemos, nossa qualidade de vida. Então, nós falamos em fatores de risco. Aquela pessoa tem uma tendência genética hereditária de ter. Mas existem fatores de risco, como, por exemplo, a obesidade, o próprio sobrepeso, né? O sedentarismo, a dislipidemia, que é o aumento de colesterol e triglicérides, o diabetes, o uso excessivo de sal, que é um problema até nas escolas, né? O hábito do alcoolismo, o hábito do tabagismo, o estresse, ele está entre as maiores causas, né? Tanto que, vou te falar uma coisa, os estados onde mais nós temos hipertensão são os estados em que tem um maior número de crise, a crise está maior e ameaça a vida das pessoas. O índice maior é no Rio de Janeiro, em alguns estados do Nordeste. São Paulo não está entre... Então, talvez ligado à segurança, ao medo, ao pânico de sair de casa, na exatamente. Verdade? Então, o estresse é uma coisa... Nervoso tem... Que eu falei já está respondida essa pergunta. Nervosa que a minha pressão sobe, é exatamente. Sério, né? E então nós temos o estresse e também o uso de anticoncepcionais. Eu ia perguntar sobre isso também. Daqui a pouco eu vou voltar nesse tema, então, tá, são os maiores fatores de risco. Daqui a pouco eu vou voltar nos fatores, mas aí voltando especificamente por causa da grávida, doutora, se a pessoa que quer engravidar ou que engravidou já trata, né, já cuida desse problema de pressão alta. Tem que ter um cuidado maior na gestação? Sim. Tem, porque ela já vem com uma doença crônica, que essencialmente é a hipertensão arterial crônica. Então, ela já entra na gestação em uso de medicação, muito possivelmente, né? E com a tendência disso piorar. Porque ao longo da gestação, ela pode piorar a hipertensão arterial
e pode ter uma coisa que a gente chama de doença específica da gestação superajuntada, ou seja, juntar a hipertensão crônica com uma piora e uma doença hipertensiva gestacional. Então, o que qualquer outra grávida poderia ter, ela ainda junto com a crônica dela, né? Exato, sobrepõe-se. Daqui a pouco eu vou perguntar a quanto pode chegar essa pressão então, tá bom? Okay. Mas antes, eu quero conversar um pouco com a doutora Adriana. Doutora Adriana, quando a gente fala sobre pressão alta e alimentação, eu acho que no comum, o que a gente mais pensa é no sal como vilão. Mas quando a gente vê alguns índices de quanto nós deveríamos usar, de que o brasileiro usa até mais do que o dobro do que deveria usar de sal no dia a dia, a gente está falando de fato sobre um problema sério, né? Exatamente. A Organização Mundial da Saúde nos indica, né, nos informa que a gente deve consumir no máximo 5 gramas por dia, mas isso não acontece, a gente extrapola. A média, de modo geral, o homem 10 gramas,3 e as mulheres 7,8. Isso estatisticamente falando. E você conciliar, como a doutora Elaine falou, o nível de estresse, tudo que está acontecendo no seu dia a dia, associar uma alimentação adequada ou inadequada, então tudo isso contribui realmente. E fazer políticas, né, que a gente estava conversando nos bastidores, de conscientização da população. Precisa ser mais forte esse tipo de ação pública, né, do poder público, de estar enfatizando isso, para que junto com a equipe da equipe de alimentação, dos industriais, né, que eles possam estar reduzindo. Se reduzir 1 grama, imagina quanto benefício tem para a população. Então, são vários fatores que vai desencadear. Não é só porque hoje eu estou comendo errado. Então, é o histórico genético. É uma resposta da vida, né? É uma resposta, falou, né? Exatamente. É a minha qualidade de vida que vai estar refletida nisso, né? Exatamente. Doutora, quando a gente fala em controle, em ajuda no controle da hipertensão, a gente pode intensificar falando sobre a gestante, porque é o nosso tema principal, mas de um modo geral, a alimentação pode contribuir muito? 70%. 70% alimentação, 30% atividade física. É saber fazer as escolhas certas, porque a gente tem acesso, né? Então, a gente tem muito acesso a alimentos, muitas coisas novas estão sendo trazidas para o mercado. Eu falo sempre assim, desembrulhe menos, descasque mais. Então, o natural, né? Na verdade, o alimento orgânico, ele é saudável, ele é mais nutritivo. Então, eu sempre indico para os pacientes essa opção de alimentos. Estão chegando algumas perguntas aqui para nós, e uma das colocações foi, a pessoa ligou para nós, acho que ela não quis se identificar, mas ela falou que ela estava com pressão alta, verificou que estava com pressão alta, e falou, tudo bem, tô tranquilo, vou pra academia. Ela disse que ela quase teve, a palavra que ela usou foi, eu quase tive um piripaque na academia. Doutoras, acho que a doutora Elaine também pode responder, percebendo que a pressão está alterada, tudo bem fazer atividade física? O que a pessoa tem que fazer nessa hora? Então, depende do caso, porque tem certas pessoas que já sabem que tem hipertensão e aquela pressão está muito além do que é o que ela está acostumada, né? Então, quando você vai fazer exercício, o que vai acontecer? O seu sistema nervoso simpático, ele vai descarregar adrenalina, outras catecolaminas, aí vai aumentar a frequência cardíaca, vai aumentar mais ainda a pressão, porque a pressão do exercício, ela é maior. Então, 5, 10% que aquela pressão aumente... Que já estava alta, né? É capaz até de causar realmente um AVC ou um infarto na pessoa, entendeu? Então fez erradíssimo, não podia ter feito isso. Sim, agora uma pessoa que está um pouco tensa, digamos que a pressão dela ela não é hipertensa ou tem uma pressão limítrofe, a pressão dela está 14/9, está 15/9, ela está tensa, talvez chegando numa academia, fazendo um relaxamento, ficando feliz, talvez aquela pressão, né, vai se estabilizar e até baixar, isso depende. Mas os hipertensos com uma pressão 17, 18, fazer um exercício naquele momento é extremamente arriscado. Não é o melhor momento, né? Arriscado. Não é o melhor Qual que é o momento. tratamento para hipertensão de um modo geral, doutora? Então, inicialmente, assim, existe até uma tabelinha, né, de quanto tempo você ir a uma consulta aferir a sua pressão e quando começar a medicação. Se não for um nível de 18/11, que é um nível de uma hipertensão já no estágio 3, em que pede imediatamente para que você
use uma medicação, inicie uma medicação ou peça para o paciente voltar em uma semana, né? Os outros níveis, se está 15, se está 16, por 9, por 10, você fala para a pessoa assim, bom, pode ser um estresse, então comece a fazer exercício, comece a perder peso, comece a reduzir o sal, se está com colesterol elevado, comece a tratar, diabetes, comece a tratar. E volte daqui 1 ou 2 meses, nós damos uma chance para que ele trate desses níveis de estágio 1 e 2. Cuidando de fatores comportamentais. Cuidando de fatores comportamentais, nós damos uma chance, né? O fato de nós dissermos que é uma doença crônica, não quer dizer que a pessoa vai ter que tomar remédio o resto da vida. Isso não significa isso. A pessoa pode muito bem emagrecer, parar de fumar, parar de beber, emagrecer. E no final, ela precisa ou de menos medicação ou de nenhuma medicação, tá? Então, inicialmente, você pode não medicar um paciente com hipertensão arterial sistêmica. A ideia para uma gestante, então, é que chegue com a pressão descontrolada e daí que tenha mais fatores de risco, porque também, quando a gente fala da obesidade, do tabagismo, a gente está acumulando problemas para a gestação, independente da pressão alta ou não. Então, uma pessoa que já tem pressão alta e tudo isso, a ideia é primeiro, estou pensando de novo num planejamento, primeiro mudar os fatores comportamentais para depois engravidar, não é verdade, meninas? Isso mesmo. Exatamente. Essa vai ser a ideia, Isso, né? essa é a ideia. E aí, doutora, chegaram até algumas perguntas para nós e eu queria entender o que é isso. Eu já ouvi falar muito sobre pré-eclâmpsia na gestação e daí a gente associa a pressão alta na gestação. É simples assim ou não exatamente? Não exatamente. Por favor. A gente tem algumas denominações que a gente usa para falar sobre a pressão na gravidez. Eu já falei de 2 delas, que seria a hipertensão arterial crônica, que a gestante já entra numa gravidez hipertensa, e que a gente chama a sigla de DHEG, que significa doença hipertensiva específica da gestação. A DHEG, que é a doença hipertensiva específica da gestação, significa que ela é gestacional. Ela some depois da gestação? Possivelmente, apesar de que essa mulher tem um risco futuro de desenvolver uma hipertensão arterial crônica mais para frente, né? Então, a doença hipertensiva específica da gestação, ela é da denominação só durante a gestação. Eu falei mais um termo que é a DHEG superajuntada. Que é quando juntou a crônica com a da gestação. Isso. E existe o terceiro termo, que é a doença específica da gestação pura, que alguns chamam também de pré-eclâmpsia. O termo pré-eclâmpsia a gente usa de uma forma melhor quando a gestante começa a piorar uma DHEG e evoluir para um nível DHEG leve e vai aumentando, moderada. Quando a gente fala pré-eclâmpsia, a gente está com a imagem de que ela está piorando a hipertensão e que ela pode evoluir para uma eclâmpsia, que é o fator mais grave da pressão, da hipertensão na gravidez, que é quando ela chega a níveis bem altos. Por exemplo? Depende da gestante, mas você fala de 18 por 11, tem gestantes que chegam até a 20 por 12, são níveis altíssimos, que já apresentam alterações de exames laboratoriais, né? E na eclâmpsia... Daí a gente volta para aquilo que a doutora explicou. Imagina a força que esse coração está fazendo. Imagina toda a resposta que esse corpo está dando, que responde por 2 e não por 1 na gestação, né? E isso tem... só concluindo, a eclâmpsia, então, é o pico, né? O mais grave da hipertensão na gestação, que é quando a paciente entra em convulsão por causa de várias alterações, hipertensão associada a alterações laboratoriais, associada a alterações orgânicas, e isso tem repercussão direta no feto. Isso que eu ia perguntar, isso pode estar afetando o bebê? Lógico, porque a artéria está tão fechada, a pressão que o coração está fazendo é tão grande, que não passa sangue direito no sistema placentário para o bebê. Então, altera absolutamente tudo. Doutora, eu quero saber sobre todos os passos que são importantes numa possível gestação com qualquer uma dessas dificuldades. Então, seja a mulher que já vem com a pressão alta, seja a mulher que desenvolve a pressão alta típica da gestação ou aquela que junta as duas coisas. E aí eu queria entender, falando sobre alimentação, doutora Adriana, no nosso dia a dia, para que a gente melhore a alimentação de um modo geral e focando especificamente nas grávidas, a gente ouve muito falar
da utilização de temperos. Então, vai diminuir o sal? Poxa, utiliza bastante tempero para que a sua comida fique gostosa. A gente trouxe recentemente uma mesa de temperos aqui. Só que muitas delas estão proibidas para grávida ou devem ser muito diminuídas. Gengibre, canela, pimentas, tudo aquilo que acelera o metabolismo, tem que ter equilíbrio nisso, não tem? Exatamente, elas são alimentos termogênicos, né? Então realmente acelera e no período da gestação a gente orienta para evitar. Mas a gente, como você mencionou, tem uma demanda grande aí de alimentos, né, de ervas aromáticas maravilhosas que a gente pode estar substituindo todo esse aparato de industrializados de tempero, né? Então, no consultório, quando a paciente passa comigo, eu sempre oriento, pega todas as ervas que você possa imaginar, visita uma feira, né? Visita uma feira que é maravilhoso, sente o aroma, né? Começa a criar esse hábito, porque tudo é uma questão de hábito mesmo. O hábito alimentar que você vai adquirindo, ele vai transformar a tua qualidade de vida, né? Eu falo, ele te dá longevidade. A coisa certa seria essa. Então, a sua escolha para o alimento, ela tem que ser consciente, porque, como conversamos anteriormente, todo mundo tem acesso a tudo. Então, a escolha que você faz, o que você vai querer consumir, você é responsável por isso. Então, essa demanda, e a gente falando da gestante com pressão alta, ela é extremamente importante, porque ela tem que ter um cuidado a mais, né? Então, todo esse aparato de alimentos que favoreçam nesse período, então ela tem que enfatizar mais, ela tem que ser mais persistente, às vezes de não gostar, mas então eu não gostei desse tempero de um alecrim, né, de uma sálvia. Então vai testando até você adquirir um hábito e ver que aquilo é super saudável, super nutritivo e benéfico. Doutora, quando a gente fala sobre açafrão ou cúrcuma, né, acho que são os dois nomes que a gente conhece, eles estão lá entre os tops melhores alimentos nos últimos tempos. Quando a gente pensa o primeiro, leite materno, aí a gente vai falando dos outros, ovo, coco, e cúrcuma está lá entre os top 10. Como que a gestante ou qualquer um de nós pode utilizar e pode ajudar também a regular a hipertensão? Pode ajudar, sim. A gente orienta que tudo tem que ser moderado, né? A gente descobriu da cúrcuma, coloca em tudo, né? Não pode, assim exatamente, também, né? Fazer um doce de cúrcuma, então não pode exagerar, né? Então tudo tem que ser na medida certa. Você tem que equilibrar para que aquilo seja inserido na sua alimentação gradativamente, até mesmo para você não ter aversão daquele alimento, porque quando esse alimento é the best the world, então ele vai resolver todas as soluções do seu problema. Não é assim, porque em alta concentração ele também pode ser não positivo para o teu consumo, né? Vou trazer uma coisa ruim na sua mente, eu já falei aqui, eu amo camarão e uma vez eu experimentei um camarão combina mesmo, né, no molho do açafrão, com açafrão no molho, mas tinha tanto que eu falei, eu não quero mais ver açafrão na minha vida, você nunca não mais, sentia. Né? Aí você sentia só o açafrão, então, mesmo pensando no benefício, como um tempero, só um pouquinho já vai trazendo esse benefício, não é, doutora? Sim, porque se você tem o hábito, então ele vai estar presente, né? Todo dia um pouco. Agora, como você deu esse exemplo, em excesso você vai ter totalmente aversão e não é benéfico para o seu organismo. Você pode até se intoxicar com esse tipo de alta ingestão, né? Então tem que ter esse cuidado. É uma pitada mesmo, então. Exatamente. Doutora, chegaram mais perguntas para nós. Uma delas foi da Dona Francisca. Obrigada. É Dona Francisca, né, Ronaldo? Obrigada pela participação. Ela quer saber, a doutora já até falou brevemente, mas então eu vou refazer a pergunta, se diabetes pode ter relação com a pressão alta. Pode ser um fator de risco, sim, não, doutora? Sim, diabetes, dislipidemia, que é o aumento do colesterol, triglicérides. Diabetes também vive muito junto com dislipidemia, né? Diabetes vive junto com sobrepeso, com obesidade, com sedentarismo. E tudo isso você vai somando, né? Diabetes, aí você dá um peso 1, aí é hipertenso, quer dizer, aí é dislipidêmico, soma. Aí é obeso, soma. Aí é sedentário, soma. Aí fuma, soma. Aí vai somando, aí o risco vai aumentando muito. Então, a gente engravidar nessas condições é um risco grande, né? Tem que ter muito planejamento, né? Senão é terrível, porque assim, a pré-eclâmpsia, né? E às vezes me chamam também quando ocorre uma eclâmpsia, que no final acaba convulsionando. E é uma das causas de morte da mãe e do filho. E aí eu ia perguntar se pode deixar sequelas, sim, porque daí eu tô pensando mesmo nas questões neurológicas e além de tudo matar. Matar.
por isso que a gente está falando de cuidado. E o que me chama muita atenção, meninas, e aí eu quero falar sobre algo que acontece na gestação com uma pessoa que teve um filho aqui há 1 ano e meio. Eu quero fazer uma pergunta. A maioria dos tópicos que a gente traz aqui, que vocês estão trazendo para nós, tem a ver com fatores comportamentais. Então, se a gente tem algum tipo de desvantagem genética, a gente pode tentar equilibrar essa desvantagem vivendo com qualidade de vida, fazendo as melhores escolhas. Então, a gente que escolhe comer errado, a pessoa que escolhe se ela está fumando ou não, a pessoa que escolhe se ela não está fazendo atividade física ou não. E aí eu queria entender, na gestação, algumas mulheres dizem que não, outras dizem que sim. Se me desse a oportunidade, eu comeria a parede. Eu queria comer muito e eu segurava. Agora, eu não sei o quanto os fatores emocionais estão relacionados a isso, ou se a gente tem também fatores hormonais que estão ligados a isso. E eu queria saber, comer demais, engordar demais na gestação, pode ser um fator de risco para a eclâmpsia, para essa pressão alta que é típica da gestante? Não, pode não. É absolutamente... Ai, gente. Porque você imagina que você tem um peso que você está acostumada e de repente você põe 20 quilos em cima de você. Eu sempre brinco com as pacientes, eu falei, carrega 10 garrafas PET de 2 litros e vê o esforço que você faz, né? Então, esse coração, ele grita, coitado. Você imagina que o coração está carregando 30, 25 anos, né? Tá ali direitinho, sei lá, vamos imaginar uma mulher que engravidou aos 35, ela segue com o mesmo peso, às vezes, há 15 anos, e aí, de repente, vai colocar... Uma mulher que pesa, sei lá, 60 quilos, que é uma média, né? Ela vai para 80 na gravidez, o coração tem uma sobrecarga sem tamanho. Então, é um fator absoluto de risco para uma diabetes, para uma hipertensão, para desenvolver outras coisas, hipotireoidismo, que é uma coisa comumente associada. Então, o ideal até antes, vendo o planejamento, né, da gestante, da mulher que planeja engravidar, o ideal é que ela passe com o ginecologista obstetra, converse. Se ela tiver Aquelas vitaminas que vocês dão pra gente engordam? Não. Engordam, suplemento. É suplemento. Não. Que nem for a culpa da vitamina. Não, mas, meninas, uma coisa interessante. Comida. Vou pedir pra doutora Adriana complementar, já a doutora Elaine também. Eu engordei uns 12, 13 quilos, depois eu dei uma segurada ali, né? A minha médica ficava puxando a orelha pra ser só 9, né? Isso. Acho que vocês já falam isso, que é pra gente tentar segurar mesmo, exato. né? Mas o que eu acho interessante, outro dia eu tava ouvindo uma pessoa falar que engordou 30 quilos. É um pouco assim, eu ficava ali controlando por uma preocupação com o bebê, comigo e também, não vou mentir, com a questão estética. Eu sempre pensava, eu vou querer voltar pro meu peso. Então, é muito mais difícil você voltar se você engordou 30 do que se você engordou 10. Sim. E aí eu me pergunto, a gente coloca essa responsabilidade toda na alimentação, uma gestante que engorda 30 quilos, e eu já ouvi várias, não estou falando de uma que eu me lembro, mas assim, eu já ouvi várias mulheres falando que engordaram quase 30 quilos ou mais. Sim. Isso tudo é porque comeu demais? Não só. Não. A gente tem uma sobreposição de coisas aí. Iniciando a genética, né? Porque você sabe que tem mulheres que engordam mais facilmente e outras menos. Essa vai sofrer um pouquinho mais na gravidez, porque ela vai ter que controlar um pouco mais. Hormonal, né? Os hormônios da gravidez, obviamente, eles puxam o peso, eles têm... Como a gente é preparada para engravidar e a gente tem aqueles hormônios durante a gravidez justamente para a gente absorver mais coisa, segurar mais elementos e nutrientes para o feto. Então, a gente já está num estado hormonal que retém mais mesmo, né? mais calorias, alimento, enfim, energia. A genética conta... Dá mais fome mesmo? Tem mais fome, porque viu, gente, você tem hormônio. É verdade. Desejo eu não tive, mas eu falei que eu devia ter tido, que eu não passo a próxima gestação sem inventar um desejo. Que eu não tive, eu devia ter inventado. Me arrependi de não ter inventado alguma coisa que meu marido buscar de madrugada, desejo é diferente de aumentar a fome, né? Desejo, mas muitas dizem que tem, doutora. Vários. É verdade que pode ter alguma associação à falta de ferro, aí ela fica com vontade de comer alguma coisa que tem ferro? Isso é uma discussão boa. Pode acontecer isso mesmo? Isso é uma discussão boa, mas não tem nenhum trabalho científico que comprove exatamente a relação. Eu não tive vontade de comer tijolo, não tive vontade de comer nada disso, gente. Mas na próxima, depois que meu filho nasceu, eu falei, gente, eu passei por essa gestação sem inventar um desejo. Da próxima eu vou inventar alguma coisa, só para ele buscar de madrugada. Pelo menos umzinho, né? Umzinho, não é verdade? Mas tinham coisas, e aí eu vou perguntar para a doutora Adriana,
E depois eu perguntar para a doutora Elaine se isso pode ser, se a gente pode, o quanto isso pode ser até invenção da nossa cabeça, na opinião de vocês. Doutora Adriana, eu lembro que teve um dia que eu queria chupar, eu acho que era mexerica, chupei logo umas 8, eu queria uma atrás da outra. Não sei se isso tem um pouco do fator emocional, junto com o hormonal, mas quando dá aquela vontade louca de doce na TPM, que a gente come um chocolate, a gestante, às vezes, tem isso quase os 9 meses. Dá para enganar? Dá para fazer alguma coisa que tem o gosto doce, mas que não tenha tanta caloria? Tem dica? Tem várias dicas. Essa vontade em excesso, né, de doce, um pouco de gula, eu falo para as pacientes, né, que tem sim como você controlar e substituir por outras frutas, né? Eu falo sempre, doutora, o que a gente pode estar substituindo por um brigadeiro? Tudo bem, nada é substituível pelo brigadeiro. A gente não pode... bom que estamos aqui entre mulheres, na verdade, seja dita, né? Não tem. Faz um brigadeiro de tangerina. Não vai dar, continua sendo brigadeiro, né? Então, o ideal é substituir por frutas, sementes, né? Castanhas, que esquentar as frutas é uma boa, doutora? Você pode fazer, eu falo sempre, fazer papinha de nenê. É uma coisa muito gostosa, saborosa, né? Então, você pode acrescentar um exemplo. Você pode fazer uma pera cozida, colocar, quando cozinhar, bater no liquidificador, colocar mel. Então vai dar aquela saciedade, é super nutritivo. Se você quiser acrescentar um pouquinho de castanha, né, você pode triturar junto também. Então fica uma sobremesa super saudável e nutritiva e vai ajudar a saciedade da futura mamãe. Doutora Elaine, você quer complementar, doutora? A gente tem que lembrar, não vou nem entrar no mérito da hiperglicemia, né? Também. Mas a quantidade é importante, tá? Isso. 5 mexericas. Não dá. Metade de uma melancia não pode. Não pode. Né? A melancia inteira. Não dá. Eu não comi então, melancia inteira não, gente. Super nutritivo, fruta é substituição de tudo, mas é que assim, que nem você falou, uma atrás da outra. Isso a gente tem que dar uma segurada. Mas foi só uma vez, tá, gente? Na gestação toda. O problema é que eu já ouvi gestantes falando que isso acontece quase todo dia. Eu tenho uma dica que eu sempre dou, é gelatina zero. É uma boa. Pode comer uma mexerica e aí pode devorar a travessa. Daquele sabor lá, né? Doutora Elaine, quer complementar? Exato. Eu estava falando justamente isso, né? Porque existe o estado fisiológico, né? Eu vou dar só uma comparação, por exemplo, eu trato muito de pacientes com enxaqueca, né? E existe a tal da TPM, né? Então, muitos falam, não, mas eu só tenho dor, a maioria das minhas dores vem na TPM. O que eu falo? A pessoa precisa mudar o hábito como um todo, né? Então, não apenas na gestação e não apenas na TPM. Ela precisa ter o hábito de fazer exercício, ter o hábito de comer variado, de pequenas em pequenas quantidades. A única forma de você deixar de comer doce ou de deixar de comer sal, porque não é uma coisa natural para nós o sal nem o açúcar refinado. A gente que viciou o nosso Exatamente. corpo, A única né? forma é nós não comermos. Então, no começo, é difícil mesmo. Mas o nosso cérebro, ele demora mais ou menos 1 mês para se adaptar a um hábito. Então, se você forçar um pouquinho no começo, né? Ao invés daquele chocolate ao leite, você pegar aquele chocolate cacau 70% e um pedacinho, né? E você ir diminuindo o máximo possível o sal e não levar o sal à mesa, né? Não precisa colocar sal na salada, o resto tudo tem sal. Isso aí, se você desenvolver esse hábito, não vai ser muito diferente na gestação e nem vai ser muito diferente na TPM. Eu vou para o intervalo, daqui a pouco eu estou de volta. Eu vou pedir para a doutora Elaine na volta complementar isso que ela está falando, porque o que eu percebo é exatamente, de novo, a gente está falando de comportamento e das nossas escolhas. Eu lembro de quando eu perguntei para o meu nutrólogo, mas nisso quantos chocolates eu vou poder comer? Ele é o leite? Você não vai poder comer chocolate. Depois eu explico em que situação específica isso aconteceu. Eu vou para o break. Daqui a pouco eu estou de volta, não sai daí. E eu volto a falar sobre pressão alta na gestação, especificamente, com a doutora Elaine Cristina Lima, que é neurologista, com a doutora Adriana Silva, que é nutricionista, e com a doutora Alessandra Fernandes, que é ginecologista e obstetra. Elas estão esclarecendo as nossas dúvidas sobre esse assunto. A gente vai para o break com a doutora Elaine falando mais uma vez
sobre fatores que têm a ver também com o nosso comportamento. Eu estava brincando, né, de quando eu perguntei para o meu nutrólogo quando que eu ia poder comer o chocolate ao leite, ele disse, então, você não vai poder comer o chocolate. Parece extremo, mas em alguns casos, a gente tem que zerar para o corpo acostumar. E o cérebro aprende ou não aprende, doutora? Sim, isso em tudo, né? Até isso vem de estudos da neurociência, né? Então, no caso da meditação, por exemplo, foram feitos estudos com ressonância funcional, né? E que você fez a ressonância antes e depois que as pessoas começaram a meditar, né? E demorou mais ou menos 21 dias, né? 21 dias, um mês, eles repetiram a ressonância e viram que tinha mudanças até mesmo estruturais. Ou seja, você pode mudar até o físico através de uma meditação. Né? E nós estamos falando de coisas até mais simples, que é a tríade da qualidade de vida, né? Que é uma alimentação saudável. Eu não chamo isso nem de dieta, porque dieta predispõe que você tem um tempo limite para ela acontecer. Né? Então, nós estamos falando de um hábito que vai ser para a vida toda. É um hábito de alimentação saudável. Não é vegetariano, não é vegano, não é a dieta da lua. Não é a dieta só de líquido, é uma dieta saudável e isso serve para tudo, né? Inclusive para o momento que você tá gestante. E o hábito da atividade física. Hoje, todos os trabalhos falando de doenças degenerativas, inclusive Alzheimer e doença de Parkinson, é provado que a atividade física moderada a uma acentuada, não leve, tá? Então, não é levar apenas o cachorro para passear, é cardiofitness mesmo, é atividade de Se for uma caminhada, suar. tem que ser aquela caminhada já mais acelerada? Tem que ser mais acelerada e no começo. Tipo um trote mesmo, pelo menos? Um trote, ou quem nunca fez nada vai começar com caminhada, mas não significa que ela tem que ficar 10 anos só caminhando. Mas pode ser bicicleta, pode ser natação, pode ser dança, mas que isso tenha que ser feito de uma forma regular e, em média, 5 vezes por semana. Pelo menos 5 vezes por semana. 5 vezes por semana. E o sono também, né? O tempo dessa atividade. Existe um tempo médio, a gente já ouviu falar que pelo menos a partir de 30, 40 minutos, isso já está comprovado? Essa questão de pelo menos 30 minutos, pelo menos 5 vezes por semana, é para um país que era totalmente sedentário. Então, eu falo, comece a fazer alguma coisa, não use o controle da TV, leve o cachorro para passear, o elevador, né? Mas isso é o mínimo do mínimo. Então, para ter efeito sobre o sistema cardiovascular, chegar a evitar as doenças cardiovasculares que as piores são o AVC e o infarto, e tem impacto no diabetes, na dislipidemia, na hipertensão, você precisa fazer umas 5 vezes por semana, 45 a 1 hora, depende da intensidade, tá? Então, não é apenas levar o cachorro para passear. Hoje em dia, para você ter uma ideia, existia um mito, né? Eu tenho doença cardíaca, então eu não posso fazer nada. Eu tenho uma artrose no joelho, artrose no quadril, o ortopedista disse que não era para fazer nada. Isso não é real, isso é mito. No Instituto do Coração, né? Quem reabilita os revascularizados pós-infarto e etc., pós-cirurgia cardíaca, não é nem um fisioterapeuta. O chefe é um professor de educação física. Então, tira da sua cabeça, né? De por que infartei, porque tem o risco de um AVC ou TIV, eu não vou nunca poder fazer atividade física. Tira isso da cabeça. Tira isso da cabeça. Isso aumenta muito, qual é o mecanismo? Diminui muito a resistência periférica, né? Então, nós acabamos de falar que, no caso, as artérias dilatando, eu preciso de uma força menor do coração para bombear e para levar até os meus órgãos alvo, né? Então, o exercício age através da diminuição da resistência arterial periférica. Eu já volto com a doutora Alessandra, querendo saber, doutora, a respeito do tratamento para mulheres que apresentam algum tipo dessas alterações, seja aquela que é própria da gestação ou se ela já vem com a pressão alta crônica. Mas eu quero agora conversar mais com a doutora Adriana. Doutora, existem alimentos que a gente pode falar, olha, consumir esse alimento ajuda a equilibrar ou até mesmo a diminuir a pressão alta? Existe. Por favor. A gente pode estar sugerindo o aipo, né, o alho, ervas de um modo geral.
Chuchu, a gente fala, né? Chuchu? Chuchu é o rei. Gente, eu amo chuchuzinho Ele refogado. é maravilhoso. Mas então, aí, como que eu posso fazer esse preparo? Eu tô pensando aqui que eu gosto muito dele refogado. É uma boa opção? Ótima. Você pode fazer milhões de pratos. Eu falo sempre assim, use sua criatividade. O chuchu é o rei do pedaço, nesse momento, né? Então, você pode fazer ele um fricassê, você pode fazer ele cozido, com temperinhos de ervas, você pode fazer lasanha de chuchu, lasanha de abobrinha, berinjela. Aliás, dica para os vegetarianos também, né? Soufflé. Então, tem uma infinidade aí de alimentos super nutritivos e que combate, né? Ajuda a combater a pressão alta. Doutora, eu já ouvi falar que dependendo do que você está utilizando, você está comendo, e você usa na sequência, pode ser bom ou pode ser ruim para complementar toda a sua absorção, seja de cálcio, seja de ferro, seja do nutriente que for. Já ouvi falar, por exemplo, que aquele cafezinho que a gente acha que é ótimo depois da refeição pode diminuir a absorção de alguns nutrientes. Então, de repente, a pessoa se preocupou, fez uma alimentação super saudável, preparou o chuchu e terminou com um cafezinho. Pode estar diminuindo a absorção de alguns nutrientes mesmo? Pode, sim. Existem estudos já que fala sobre isso, né? Uma sugestão que eu falo sempre para o paciente, principalmente algumas gestantes, né? Que é o maior volume dos pacientes que eu atendo, se ela tem deficiência de ferro, o ideal na hora da alimentação não é tomar líquido, mas para ter uma boa absorção de ferro daquela proteína, principalmente a carne vermelha, a gente tem dois tipos de ferro. O ferro M, de origem animal, e o não M, de origem vegetal. Então, tomar associado com pouco, né, que a gente tem que sempre falar isso, não é um copo de 500, 300 ml, 100 ml já supre. Você está comendo a sua refeição, a sua proteína, associando com esse suco de laranja, porque a absorção do ferro dessa carne para o organismo é melhor. Sensacional. Doutora, a produção separou alguns alimentos, eu queria que a senhora falasse para nós se realmente eles podem ajudar quem tem pressão alta, a gente vai colocar alguns deles, por favor. Vamos lá. Abobrinha, cabotiá, conhecida e famosíssima. Ela é ótima, tem muitas propriedades, né? Sais, vitamina C, vitamina A e vitamina D. Então, ajuda na pressão alta mesmo? Ajuda. Eu falo que todo alimento ajuda, você tirando sal, como a gente mencionou aqui, ou reduzindo sal como prevenção. Porque ela tem um gosto mais adocicado, né? Eu gosto muito... Bom, vocês já viram, né? Eu amo camarão, sempre falo isso, mas eu gosto muito de um purê, até mesmo preparar um molho colocando. E ela é mais adocicada. E para não precisar colocar muito sal, você pode pegar alguma coisa que combine mais com ela, né? Você pode fazer um preparado, né? De ervas. Com azeite, puxar com a cebola e um alho e tá agregando. Dá um aroma maravilhoso e um sabor também. Então, a abobrinha é super nutritiva. Você falou do alho, a gente sabe que ele também tem muitas propriedades importantes, mas aí eu queria saber como que a gente pega essas propriedades todas no preparo do dia a dia. Vale, outro dia eu até brinquei, como é que a maioria de nós prepara aquele arroz que a gente faz em casa? A gente primeiro pica ali o alho, a cebola, dá uma refogada para depois colocar o arroz ali. A gente tá conseguindo absorver as propriedades dele desse jeito? Sim, o alho in natura. Esse alho aí que a gente viu, né? Esse alho, né? E a gente também tem que ter uma ressalva que o excesso do alho, ele também pode baixar muito a pressão, já que ele é um positivo para pressão alta. Às vezes acontece que você sugere para um paciente consumir um pouco a mais de alho e ela põe a mais e fala, doutora, eu passei mal porque a pressão baixou demais. Então, o chá de alho que é benéfico, mas em pouca quantidade, né? A gente não pode exceder. Então, todo alimento in natura, ele é extremamente positivo para o organismo, mas na dosagem certa. Eu tô pensando, vamos pensar que eu vou preparar arroz para 4 pessoas em casa, naquela quantidade que cada um está acostumado, umas 2 xícaras de arroz, 1 xícara de arroz para 4 pessoas, 5 pessoas em casa. Quanto de alho eu posso pôr ali nesse preparo? É uma coisa muito pessoal, porque é um hábito da pessoa, mas, por exemplo... Pensando naquele máximo lá, para não exagerar. Eu coloco 3 dentinhos de alho. Ah, perfeito. Eu acho que é o que a maioria das pessoas usa mesmo. Isso. Pensando num consumo diário de alho, a gente trouxe até outro dia aqui aquele alho que é como se fosse um alho frito, que muitas pessoas utilizam como snack. Não pode comer daquilo também como se não houvesse amanhã, né? Não pode. Ele desidratado, né, que a gente falou aqui.
A cebola também tem um papel importante? Sim, super importante. Ele é próximo ao alho, né? Ele é super benéfico. O complemento dos dois, então, é bom, né? É perfeito, eu falo que é um casamento perfeito. Você falou dele in natura, a gente já sabe que não é ideal você comprar o tempero pronto, mas eu posso preparar o meu próprio tempero? Pode, você pode, eu dou sempre uma dica, você compra a quantidade de alho, coloca num recipiente com água fervendo, ele vai soltar aquela casca, põe no processador com azeite e deixa na sua geladeira. 15 dias, 30 dias, Bom, você tranquilo. faz o suficiente ali para o seu mês ou para os seus 15 dias Não e vai usando. adicione sal. Não põe sal ali. Não põe Se você sal. vai pôr o sal, põe separado, Com né? azeite. Você pega um bom azeite e adiciona para triturar. Põe no Tupperware, não estraga, ele não oxida. Perfeito. Porque já me fizeram essa pergunta, mas ele não vai oxidar, não vai perder as propriedades? Não, porque o azeite conserva, né? Ele tem esse papel. Aliás, a gente está mostrando aí o azeite. E aí, doutora, eu acho que outra coisa importante é também desmistificar a maneira como o azeite é utilizado. Eu sei que a gente não pode deixar ele ali torrando um tempão, porque o nosso principal problema é saturá-lo, mas pode esquentar um pouco, não pode? Um pouco. Não pode chegar numa saturação que ele vai perder suas propriedades. Dá para fazer preparos com ele quente, então? Dá. Por exemplo, grelhar um frango, grelhar um peixe, dá para fazer isso? Dá. Ele perde um pouco das suas propriedades, com certeza. Melhor é você regar o alimento com azeite. Depois de pronto, Depois de pronto. Também você não pode pegar aquele azeite e regar em exagero. Então, fazer como se fosse uma fritura com ele, exatamente. Então, você também tem que moderar. Ele é saudável, porém você tem que ter o controle, dosar, né? A palavra certa é dosar. Próximo alimento? É agrião esse? Agrião. É agrião. Espinafre. Espinafre. Super nutritivo, né? Fonte de ferro. A gente fala que ele acaba ajudando com os radicais livres, né? Que são tipos de gordura. E ele ajuda a combater de verdade esse excesso de gordura que a gente tem. Ele tem uma função oxidativa, né, que a gente fala, como propriedade nutritiva. Então, ele é ideal você estar inserindo na sua alimentação. Doutora, quando a gente fala desses alimentos que são antioxidantes, a gente pensa na prevenção do envelhecimento precoce, Também. mas aí eu queria complementar falando, a primeira coisa que a gente pensa que é na nossa pele. Na pele. Mas ajuda também nos órgãos? Perfeitamente. Todos os alimentos de folhagem escuras, eles são ricos em fibras e ferro. Então, eles são maravilhosos para a função intestinal, prevenção, né? Principalmente para aquelas pessoas que são constipadas. A gente faz combinações de sucos, por exemplo, que possa estar agregando essa folhagem. E, por exemplo, agrião, espinafre com suco de laranja, totalmente rico, ferro, vitamina C e fibra. Então, é uma sugestão de suco super nutritivo. E o último que a gente vai mostrar, por favor, pode colocar na tela. É o inhame. É o inhame. Eu amo inhame, a minha filha ama inhame e as pessoas acham, como assim uma criança, né? Volta aos hábitos alimentares que a gente também estava conversando aqui, né? O inhame, ele é super benéfico para a imunidade. Então, ele ajuda a combater a imunidade, é bom para o tubo neural. A doutora Elaine deve consumir, não. Então, assim, eu falo, substitua seu pãozinho por um inhame. Adquira esse hábito. Como que eu vou substituir não vai brigar comigo por um inhame? Você pode... Explica isso. Você pode fazer um pãozinho de inhame. Aí sim, deu certo. Resolvi o problema, Resolveu. né? Assim como fazer um pãozinho de mandioquinha, agregar fibras, né? Porque é um carboidrato e o mito do carboidrato sempre pesa. Mas aí a gente volta a falar em quantidade. Então, você pode comer um pão francês, metade de um pão francês. Você não, né? miolo. Tirando o miolo, exatamente. Tirando o miolo. É uma vida inteira que eu vejo minha mãe e minha avó, elas tiravam o miolo. Sabe o que eu fazia quando eu era mais novinha? Comia. Eu não faço mais isso. A minha mãe sempre falava, um dia você também vai tirar o miolo. E eu cheguei nesse dia. Chegou. A gente chega no
mesmo dia. Meu filho faz isso, eu tiro o miolo do pão, escondo ele, olha, já fico olhando, pega e come. Nossa, o meu filho, se deixar, o meu filho tá com 1 ano e 6 meses. Sabe o que ele descobriu recentemente? O requeijão. O perigo, que se deixar ele quer um pão com requeijão todo dia. O pão miolo. No miolo, exatamente. Quando a gente chega no café da manhã da minha mãe, que tá cheio de miolo de pão da minha mãe e da minha avó, meu filho já pega se deixar aquele mesmo miolo. Paraíso pra ele. Meninas, doutora, se tiver mais algum alimento, daqui a pouco a senhora complementa, então que a senhora se lembrar que seja importante, tá? Eu quero voltar conversando com a doutora Alessandra. Doutora, qual que é o tratamento, então, se já no começo da gestação a mulher já chega e te fala, olha, doutora, eu faço tratamento para pressão alta, ou se já se percebe naqueles primeiros exames que a pressão está um pouco mais alta do que esperada, são tratamentos específicos já desde o começo? São. Por isso que eu falei da importância do planejamento, né? Uma hipertensa crônica que usa determinada medicação, nem sempre a gente pode usar na gravidez. Então a gente tem que trocar medicação para ela se programar para a gestação, né? Tem algumas medicações que ela usa que a gente tem que ir trocando até se adaptar, justamente para entrar numa gravidez saudável. Então, tem tratamentos, a gente pode usar uma série de medicações. Tem medicação que pode ser utilizada na gestação, uma série de medicações que a gente pode usar na gestação e outras que a gente não pode. Então, é uma série, assim. Hoje em dia, a gente tem muitas opções de uso na gravidez, inclusive de diuréticos quando precisa, algumas gestantes hipertensas crônicas precisam associar. Então, não é para ter medo do tratamento, é para mudar a medicação e continuar tratando. Repouso é necessário em alguns casos? Alguns casos sim, mas de um modo geral, só quando de um modo geral não. A gente até com a hipertensão crônica prévia ou gestacional, pelo contrário, a gente incentiva o exercício físico de leve a moderado para ajudar no controle. Doutora, e aí eu vou perguntar para as duas doutoras para a gente poder caminhar para o fim do bate-papo. Uma mulher que tenha hipertensão, seja uma que adquiriu na gestação, que aí a gente não sabe quais são os fatores, assim, que desde o começo não tem um fator principal, doutora? Fator aqui adquire a pressão alta da gestação Da mesmo. gestação a gente tem muito fortemente genética, sobrepeso, é super importante, aumento de quilos que ganha, tudo isso hábitos alimentares, tudo isso são fatores de risco que já chamam atenção. Então a gente pode falar que uma mulher que se prepara, que muda todos esses fatores que a gente falou que são comportamentais, vai diminuir muito o risco de ter problemas de pressão alta na gestação? Ah, sim. Com certeza, por favor, doutora, pode complementar também. Então, com certeza vai diminuir. E se necessitar de algum tipo de tratamento, certamente vai ser em doses menores. Exato. E menos chance de ter um risco ao final da gestação, né? Meninas, eu já volto para a gente passar todos os contatos e finalizar o bate-papo, mas antes a gente vai ver uma dica, que agora sim é a dica do Shopping do Povo. Vamos conferir. Olá, Jaque, todos vocês que estão acompanhando o nosso programa. Eu estou aqui no Shopping do Povo com aquela dica tão importante para vocês. Hoje eu vou falar de um livro que o título já diz tudo: Mulheres Extraordinárias. Esse é o tipo de mulher que nós devemos ser. Mulheres que andam diante da palavra de Deus com sabedoria, mulheres que vencem. Esse livro é maravilhoso, traz muitas dicas para você, mulher, e vai mostrar o valor que Deus tem pela sua vida. Então, para você que deseja presentear alguém, para você que precisa desta leitura, que precisa deste ânimo que a palavra de Deus nos dá, leia este livro. Ele está aqui conosco no Shopping do Povo, na Avenida São João, no número 815, próximo à Estação República do Metrô. Mas você também pode adquirir no nosso site spovo.com.br ou pelo Televendas 0 Prestadora 21 2141 5100. Obrigada, dona Eliana. A gente espera mais dicas amanhã. Lembrando que amanhã tem especial do Dia das Mães, viu? Bom, meninas, eu vou finalizar o bate-papo agradecendo vocês por terem vindo e convidando para que voltem mais vezes. Eu acho que esclarecimentos importantes para quem está nos assistindo. E você que pensa em engravidar, planeje-se, né? E você que está dentro de qualquer um desses fatores de risco, mude o comportamento, não é verdade? Doutora Elaine, foi um prazer recebê-la aqui. Para quem quiser entrar em contato, eu vou deixar o telefone da clínica e o endereço vai passar aí para vocês também.
também. O telefone é o 0 operadora 11 50 54 0808. É a Clínica Neurovertebral, certo? Isso, de Moema. De Moema, tá passando aí o endereço direitinho para vocês, tá? Mais uma vez, obrigada, doutora, uma ótima tarde. Obrigada a você pela oportunidade. Quero agradecer também a doutora Adriana e a doutora Alessandra, foi um prazer recebê-las aqui. Prazer pra mim. Elas atuam na mesma clínica, então vou passar, o endereço está passando para vocês, eu vou passar o telefone, que é o 0 operadora 11 3589 9001. Elas estão em Pinheiros, está passando aí todos os telefones. O Instagram é @clínicaporelasgo. Tem o Insta pessoal das meninas que vai passar aí para vocês também. Mais uma vez, muito obrigada. Voltem mais vezes, viu? Obrigada, Foi muito bom o nosso bate-papo. Obrigada por terem vindo. Um programa inteiro, quase que não dá tempo. Também 4 mulheres para falar. Mas como, não é verdade? Não tem problema nenhum, não. Eu falo demais vezes, eu sei disso. Ó, tô esperando você aqui. Aliás, um feliz Dia das Mães. Todas são mães? Todas são mães, só você não é mãe. Feliz Dia das Mães, então, para Adriana e para Alessandra, que tá chegando esse dia. Amanhã a gente tem um especial. A gente preparou várias atrações para vocês e presentes. Então, eu espero vocês participando muito amanhã do nosso programa. Um beijo grande, uma excelente tarde. Fica com Deus e até lá. Tchau!